Boa noite, seja bem-vindo a esse culto de louvor que prestamos ao Senhor nesse domingo. Muito obrigado pela sua participação, por nos acompanhar e por também da sua casa estar nesse momento de louvor e adoração ao Senhor. O nosso desejo é engrandecer ao seu nome, é louvá-lo, é declarar as suas promessas, a sua bondade, a sua misericórdia sobre nós. No Salmos capítulo 29, versículo 10, nós lemos que o Senhor governa como rei para sempre. O salmista declara o seu poder, a sua soberania. Ele está acima de todas as coisas, e nós nesse momento, confiados nisso, queremos cantar que Jesus, Ele é o Rei, Rei sobre todas as coisas, e também reina nos nossos corações. Ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor, Jesus. Reina em nossos corações, Teu é o reino, o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, aquele que morreu, mas sobre a morte Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações, Teu é o reino, o poder, para sempre, amém. Pra
continuamos a declarar o seu poder, a sua soberania sobre todas as coisas. E essa canção diz que o domínio está em tuas mãos, assentado sobre os louvores, tu estás para sempre, o Senhor reina. É isso que nós queremos cantar, e é isso que nós queremos convidar você a declarar nessa noite: o poder, a soberania, e de que Ele é exaltado para sempre. O domínio está em tuas mãos, assentado sobre os louvores, tu estás para sempre o governo só pertence a ti, glória e honra sempre ao teu nome se darão, pois tu sempre te exaltamos, todo louvor seja dado a ti, Senhor, para sempre te exaltamos, glória e honra a ti, toda glória e honra a ti, para sempre te exaltamos. Deus
Pensar que esse Deus tão poderoso, soberano sobre todas as coisas, rei sobre todas as coisas, Ele enviou a nós o seu único Filho, para que Ele morresse em nosso lugar, pagasse um alto preço em nosso favor. É isso que nos dá hoje a liberdade, o privilégio de sermos reconciliados com o Pai. Podemos louvar ao seu nome, exaltar o seu nome. E nesse momento nós queremos refletir e agradecer pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e tudo aquilo que Ele conquistou naquele lugar, a sua morte, bem como a sua vitória para nós. Deixo os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é. Não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho
da paz perene que Ele nos deixou. Nem compreendo como quebrantado na rude cruz seu coração ficou. Mas isto eu sei, que alenta as almas tristes e purifica almas de pecado. Ao sobrecarregado traz alívio, pois sempre permanece o mesmo Salvador. Nós cantamos. Deus é tão bom, sim, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra Deus é tão Nesse momento, eu vou convidar o irmão Júlio aqui à frente e nós vamos estar juntos orando por esse tempo de reflexão e meditação da Tua Palavra. Pai, nós agradecemos pelo privilégio e oportunidade de louvar ao Teu nome. Obrigado porque o Senhor nos dá os recursos necessários nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, longe uns dos outros, mas mesmo assim nós podemos estar juntos louvando ao Senhor, adorando ao Teu nome, declarando as Tuas grandezas, que o Senhor é Rei sobre todas as coisas, governa sobre todas as coisas. E nós confiamos nesse fato, Pai, nós descansamos em Ti, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Obrigado por esse momento onde nós também agora vamos ouvir mais da Tua Palavra, conhecer mais do Senhor e através da Tua Palavra sermos edificados, desafiados. Queremos entregar nesse momento a vida do Júlio para que ele seja instrumento do Senhor nessa noite e para que cada pessoa, ouvinte, participante desse culto, no seu lar, possa receber uma mensagem de estímulo e trazendo desafios, trazendo alegria ao seu coração. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor continue nos ajudando nesses momentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite para todos, é um prazer estar aqui, agradeço a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo, apesar desse contexto tão inusitado, tão difícil, desafiador, mas nós devemos ser muito gratos a Deus, porque Ele provê para nós os recursos e as condições para que a igreja continue a ser edificada, para que os talentos e os dons continuem a ser exercitados. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, pelos irmãos, especialmente pela equipe que está de forma tão dedicada e tão competente, preparando os recursos, a parte técnica, para que a gente possa ter as transmissões e continuar levando para a igreja e para as pessoas que nos ouvem a palavra do Senhor. Temos que agradecer muito ao Senhor, porque é mais uma prova de como Ele nos ama, de como Ele está conosco em todos os momentos. Isolados, separados fisicamente, sim,
mas afastados espiritualmente, jamais. Isolados nas nossas casas, sim, mas o amor fraternal continua e nós temos que agradecer ao Senhor por isso. Agradecer pelos irmãos que estão em oração, agradecer por aqueles que estão de forma tão dedicada e amorosa, cuidando uns dos outros, os que estão em casa, os que estão trabalhando. Então temos que agradecer a Deus. Muita gratidão no nosso coração deve haver nesse tempo também. Você que está aí assistindo, o meu desejo é que a sua família seja abençoada, que você esteja em paz, que você esteja confiante no Senhor, porque como eu já falei numa outra oportunidade, não há razão para desespero. O nosso Deus não é pego de surpresa, Ele tem o domínio de todas as coisas. Por isso é que nós temos que estar tranquilos, absolutamente tranquilos, confiando no Senhor, que está conosco em todas as situações. Já deu prova disso e nós não precisamos duvidar. Nós estamos vivendo de fato um tempo desafiador para a igreja. Estava conversando há pouco com o Rogério, que nós estamos tendo a oportunidade de colocar em prática e de exercitar talvez algumas coisas das quais nós nem confiávamos tanto, e nem aceitávamos tanto. Está sendo um momento de rever alguns conceitos, está sendo um momento de praticar coisas novas, acreditar na inovação, no que é diferente, usar a criatividade, a tecnologia, o talento, a habilidade. A igreja é um grupo de pessoas, a igreja não são as paredes, os bancos, a igreja é um grupo de pessoas, e as pessoas são dotadas por Deus de talentos e de dons. E é por isso que nesta hora, e nestas horas, esses dons e talentos aparecem. A criatividade é um bem que Deus deu, uma dádiva que Deus deu aos homens, Deus deu a nós. E é por isso que nós temos que usar, para servir no reino de Deus, para abençoar pessoas. Eu fico imaginando quantos milhares, milhões de pessoas estão nesse tempo, ouvindo a palavra do Senhor com mais intensidade, com mais frequência. Não é verdade? Isso é motivo de nós agradecermos ao Senhor. Eu participei de um culto online há poucos dias, e a constatação dos irmãos foi que o número de pessoas que estava assistindo, estava na sala virtual, era 2, talvez 3 vezes maior do que o número de pessoas que normalmente frequentavam os cultos presencialmente. Olha que coisa interessante. Quase 3 vezes mais estavam assistindo a palavra do Senhor pela internet do que o número de pessoas que normalmente frequentam os cultos presenciais daquela igreja. Então é um motivo, inclusive, para repensarmos a nossa relação como igreja do Senhor. Como igreja é um grupo de pessoas, e onde nós estamos? Continuamos sendo a igreja do Senhor. Agora nós estamos nas casas. Interessante pensar também que é como se voltássemos ao início. Foi exatamente assim que a igreja do Senhor começou. Começou nas casas, com pequenos grupos, com famílias. E olha onde nós estamos, olha o que nós estamos fazendo. Basta ler o livro de Atos, basta ler a história da igreja neotestamentária, nós vamos encontrar essa prática. Então é um momento de nós nos alegrarmos, de agradecermos ao Senhor pela oportunidade que Ele está nos dando. Mas é um momento também de muita reflexão. Estava conversando também sobre esse momento que nós não podemos sair dessa quarentena do mesmo jeito. Tenho certeza que nós sairemos melhores, mudados. Mas há que se fazer algumas reflexões sobre esse tempo. E eu estava pensando, e graças a Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos dá recurso, subsídio, informação, resposta para qualquer questão, inclusive essa. E eu estava pensando, o que nós podemos aprender na palavra de Deus sobre um tempo de isolamento, um tempo de afastamento. E eu me lembrei do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu um tempo isolado, preso. E durante esse tempo que ele esteve preso, ele escreveu 4 cartas, 4 epístolas, que são conhecidas como as cartas da prisão, as epístolas da prisão. O apóstolo Paulo viveu
por assim dizer, um tempo também de isolamento social. Ele foi também retirado do seu meio social. Ele teve a oportunidade de ficar em prisão domiciliar, mas ele tinha um soldado do lado dele, vigiando ele o tempo todo. Então o apóstolo Paulo, nesse tempo da prisão, ele escreveu algumas cartas, 4 cartas. A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, as 4 cartas que Paulo escreveu estando na prisão. E eu gostaria hoje de tirar algumas lições da carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo tinha uma relação muito próxima com a igreja aos Filipenses. A passagem de Paulo pela cidade de Filipos é marcada por experiências extraordinárias. Nós lemos sobre isso no livro de Atos. E o apóstolo Paulo agora, na sua prisão, e da sua prisão, ele escreve para a igreja dos Filipenses. Então eu queria compartilhar com os irmãos as lições de um prisioneiro, as lições de um isolado. Interessante pensar que o apóstolo Paulo, além de estar prisioneiro, isolado, ele também já estava velho, já estava com idade avançada. Os historiadores acreditam que ele já tinha em torno dos 60 anos ou mais. Provavelmente ele estava com alguma doença. Para aqueles que acreditam que o espinho na carne de Paulo era uma doença, ele estava passando por um tempo também com dificuldade na sua saúde, provavelmente. E também podemos afirmar pela palavra de Deus que ele estava necessitado. Tanto que na própria carta ele fala que recebeu ajuda dos irmãos nas suas dificuldades. Então a situação de Paulo era muito similar à nossa. E Paulo posso até dizer também que ele estaria no grupo de risco, pela situação que ele estava vivendo. E esse prisioneiro, é esse isolado, é esse velho, esse em situação de risco, que escreve essa carta extraordinária aos Filipenses. E é dessa carta que eu queria tirar algumas lições para nós, que estando ou não no grupo de risco, mas assim como Paulo, presos em casa, isolados. A primeira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo, e que é destaque nessa carta, é sobre a saudade. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja, em outra cidade, e no final do culto, quando eu estava saindo para voltar para casa, um irmão chegou perto de mim e falou assim: irmão Júlio, Filipenses 1:8. Aí eu ouvi, já estava de partida, não deu tempo nem de lembrar. É verdade que eu não sou muito de decorar versículos, mas eu tenho as coisas anotadas. E na primeira oportunidade eu fui lá ver o que estava escrito em Filipenses 1:8. E olha o que diz o versículo 8, capítulo 1 de Filipenses. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Aquele irmão estava dizendo para mim o que, Júlio? Eu já estou com saudade de você. Eu entendi depois o recado dele. E eu já ouvi essa expressão e essa alusão em outras oportunidades. Quando alguém falar para você assim, Filipenses 1:8, a pessoa está dizendo para você o seguinte: eu estou com saudade de você. Eu já estou com saudade de você. E não é exatamente esse sentimento que nós estamos experimentando nesses dias, de saudade dos irmãos? Uma das palavras que eu mais tenho ouvido nas redes sociais dos irmãos é: eu estou com saudade. Eu estou com saudade. Estou aqui hoje pregando para nesse auditório vazio, e fico lembrando aqui, olhando para esses bancos, de cada irmão, de cada irmã, onde cada um se senta com frequência, lembrando dos sorrisos, dos abraços, do início do culto, do final do culto. Eu também estou com muita saudade, muita saudade. E o apóstolo Paulo fala da saudade que ele tinha dos crentes daquela igreja, lá em Filipos. Eu tenho saudade, ele diz, Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vocês. O que é saudade? O dicionário define saudade como um sentimento melancólico ou nostálgico pela ausência de alguém. Ou seja, é a ausência de alguém. A ausência, ou seja, a pessoa não está presente. Isso causa a saudade. Mas quem é que tem saudade de quem?
O que produz uma saudade? O apóstolo Paulo, nos primeiros versículos, ele fala algumas coisas aqui que corroboram a saudade que ele estava tendo. Ele diz, por exemplo, no versículo 3: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que ele está dizendo? Eu tenho saudade de vocês, pelos quais eu oro. Eu tenho saudade de vocês que cooperam no Evangelho. Quem tem saudade e quem produz saudade são pessoas que têm relacionamento, que têm envolvimento, que se dedicam. Saudade é um sentimento comum aos irmãos em Cristo, aos irmãos na fé, que se ajudam, que oram uns pelos outros, que cooperam na obra do Senhor. Saudade é uma coisa que nós estamos sentindo, que Paulo sentiu, e eu aprendo com ele, que a saudade é fruto de um bom relacionamento. A palavra de Deus menciona um rei chamado Jeorão, e diz dele uma coisa muito triste, e quando ele morreu, ele não deixou de si saudades. Jeorão foi filho de Josafá, o rei muito famoso, que inclusive viveu um tempo muito difícil, muito similar ao que nós estamos vivendo, mas o filho de Josafá, Jeorão, fez tudo errado, desagradou a Deus. Diz a Bíblia que ele matou seus próprios irmãos, e quando ele morreu, a expressão escrita na palavra dele foi exatamente essa: ele morreu e não deixou de si saudade. Você está com saudade de alguém, meu irmão? Será que tem alguém com saudade de você? A saudade é fruto de um bom relacionamento. Mas mesmo que você, penso eu, até esteja difícil isso, mas que não esteja sentindo saudade da igreja, mesmo que alguém não esteja sentindo saudade de você, mas tem alguém que tem saudade de você. Deus tem muita saudade de você. Quantos provavelmente estão me ouvindo nesse momento que estão distantes há muito tempo, estão isolados há muito tempo, mesmo antes da pandemia, já estavam isolados, já estavam afastados, não estavam tendo relacionamento, não estavam cooperando com a obra, não estavam orando, talvez já estava distante. Eu queria dizer uma coisa para você: Deus tem saudade de você, Deus quer que você volte, e não precisa esperar acabar a quarentena, para que as portas da casa de oração abertas possam receber os crentes de volta. Você pode voltar agora. Deus tem saudade de você. Volte à presença do Senhor. Aproveite esse tempo de quarentena e volte à presença do Senhor. Volte a ter relacionamento com Ele, porque Deus tem saudade de você. Ele quer que você volte. A segunda lição que eu aprendo com o apóstolo, na sua carta de prisioneiro aos Filipenses, é sobre a longevidade. O que é longevidade? Longevidade é a duração da vida. Nessa carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo faz um verdadeiro tratado sobre a vida e a morte. No versículo 21 a 23 do capítulo 1, nós lemos o seguinte: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Interessante, Paulo tinha dúvida se ele queria morrer ou viver. Olha que dilema. Paulo tinha chegado num estado tal, numa condição de entendimento da vida e da morte, que para ele, viver ou morrer era a mesma coisa. Nesse tempo da pandemia, tem muita gente morrendo de medo de morrer, não é verdade? Muita gente morrendo de medo da morte. Paulo não tinha medo de morrer. E quando ele diz aqui: o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: viver é estar por Cristo, e morrer é estar com Cristo. Paulo tinha a exata noção do sentido da vida.
A longevidade, a duração da vida é tratada aqui pelo apóstolo, e a lição que ele nos dá é exatamente essa. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver. Nós não sabemos. Mas enquanto vivermos, aprendamos com o apóstolo Paulo que a vida tem que estar em Cristo Jesus. E quando morrermos, estaremos com Cristo Jesus. Esse dilema de Paulo aqui chega a ser intrigante. Fala, eu não sei se eu morro, não sei se eu vivo. O bom é ficar vivo porque eu vou ajudar vocês. Mas se eu morrer, eu vou para um lugar incomparavelmente melhor. Que santo dilema esse do apóstolo Paulo. Será que nós já chegamos nesse nível? Que a morte pode bater a nossa porta e nós vamos dizer a mesma coisa. Se eu for, eu vou para um lugar melhor. Se eu não for, eu vou estar com Cristo. O que é a vida para você? Esse tempo também tem servido para refletirmos sobre o verdadeiro significado da vida, sobre as prioridades da vida, sobre aquilo que nos prende aqui a essa vida, esse tempo de vida, essa longevidade. Eu poderia usar até uma outra palavra para rimar, meu jeito poeta de ser. Paulo trata aqui da eternidade. Você está preparado para morrer? Se a Covid te pegar, você está preparado para morrer? Paulo diz, se eu viver, estou por Cristo, trabalho por Cristo, mas se eu morrer, vai ser melhor, porque eu vou estar com Cristo. Que essa tranquilidade do apóstolo, na sua longevidade, na sua duração de vida, possa também ser a nossa. A terceira lição que eu aprendo com o apóstolo aqui na sua carta, diz respeito à utilidade. Sim, utilidade. Olha o que ele diz aqui, versículo 12, até o versículo 14, capítulo 1. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram, ou seja, foram proveitosas, foram úteis para o proveito do Evangelho, ou para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, toda a guarda do palácio. Todos os soldados ficaram sabendo que Paulo estava preso. E por todos os demais lugares. E não foi só isso não, diz ele mais. Muitos dos irmãos, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo está falando aqui da utilidade da sua prisão. Interessante pensar, será que a gente pode ser útil nesse tempo de isolamento? Claro que podemos, claro que podemos. E a prisão de Paulo, o seu isolamento, teve uma dupla utilidade aqui. A primeira é o testemunho aos descrentes, testemunho aos soldados, em várias pessoas de vários lugares. Ficaram sabendo que Paulo estava ali. Mas Paulo não era o único prisioneiro. Aliás, a palavra de Deus nos diz que outros prisioneiros foram levados com Paulo. A ele foi dado a oportunidade de ficar preso na sua casa, mas os outros prisioneiros foram entregues para a prisão. Mas qual a diferença aqui? Aquele não era um prisioneiro qualquer. Aquela não era uma razão qualquer. Eles sabiam que quem estava preso ali era um homem de Deus, e o motivo da prisão era a proclamação do Evangelho. E a outra utilidade foi animar aos irmãos. Diz ele que os outros crentes ficaram animados com a sua prisão e passaram a falar com mais disposição da palavra de Deus. Estava pensando sobre isso aqui e desafiando a mim mesmo. Será que o meu isolamento tem sido útil dessa forma? Será que no meu isolamento, na minha casa, no meu canto, no meu quarto, sem poder sair de casa, eu estou também de alguma forma dando um bom testemunho aos de fora? Eu estou também de alguma forma incentivando e animando os irmãos? Você tem sido útil nesse tempo? Fico muito feliz de ver quantas ações, boas ações de utilidade nós estamos vendo nesse tempo. Pessoas sendo úteis. Lá no prédio onde eu moro,
Uma campanha muito interessante dos jovens que moram lá. A Milena, minha filha, inclusive participa dessa campanha. Colocaram um bilhetinho lá no elevador, endereçado aos idosos, aos mais velhinhos. Você que é velhinho, que é idoso, se precisar sair, não sai não. Eu vou por você. Eu vou no supermercado, eu vou na padaria. Posso ir por você. E coloca lá, está lá o nome e o apartamento de cada jovem que se dispôs a fazer isso. Sentimento de utilidade. Mas Paulo também fala de alguns que durante a sua prisão não foram úteis. Pregaram o evangelho por inveja, por contenda, para dar a Paulo ainda mais sofrimento. Olha que coisa interessante. Então, nesse tempo de isolamento, assim como no tempo da prisão de Paulo, aqueles que foram úteis para o apóstolo Paulo, mas também aqueles que foram inúteis. Sabe, eu fico pensando nesse tempo, a ferramenta que está sendo mais usada é a internet. Quantas mensagens na rede social, através dos grupos de WhatsApp. E quando eu fico lendo, recebendo, vejo muita coisa boa, muito bom testemunho, muita palavra de ânimo, muita pregação, mas vejo também muita postagem banal. Hoje, ainda hoje cedo, estava vendo num grupo de WhatsApp de crentes, discussão boba, frívola, banal, por questões que não edificam. Você está sendo útil nesse tempo de isolamento, meu querido, minha querida? Está sendo útil? Usa o seu talento, usa a sua palavra, usa a sua música, usa o seu curso, usa a sua profissão, vá para a internet e seja útil. Do outro lado da tela tem milhares de pessoas. O bom é que pela internet a gente fala para milhares de pessoas. Esse vídeo pode ser visto por milhares de pessoas. Seja útil, testemunhando para que as pessoas saibam que nessa casa, nesse quarto, nessa varanda, tem alguém que é de Deus, porque foi o que aconteceu com Paulo lá em Roma. Anime os irmãos, nada de palavra de desânimo, de pessimismo, de raiva. Não, palavra de ânimo, palavra de paz, palavra de alegria. Porque é isso que nós temos no Senhor Jesus, e é isso que eu aprendo com Paulo. Saudade, longevidade, utilidade, mas também tem uma lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo, nessa carta extraordinária, que é a lição da humildade. Veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Humildade. Sabe o que é humildade? Humildade é a ausência de soberba. E Paulo aqui dá uma lição tremenda de dentro lá da sua prisão. Ele fala com os crentes para serem humildes. E a humildade deveria ser exercida, praticada no cuidado com o outro. Olha que coisa interessante. Falei agora sobre a utilidade, mas a humildade é um sentimento, é um gesto, é um ato daquele que, sendo melhor, sendo maior, estando numa posição mais privilegiada, se preocupa com o menor, se preocupa com o outro. Há sempre alguém precisando de mais. Tem sempre alguém que tem menos do que você, tem menos do que eu. Sempre há, que está numa posição inferior. É assim a sociedade. E a humildade se revela nessa hora. Pensar no outro. Não no que é propriamente seu, pensar no outro. Fiquei muito feliz, estou constatando com muita alegria e louvo a Deus, porque no meio da nossa igreja, eu estou vendo esse gesto de humildade. Alguém que tem um pouco mais, partilhando com quem tem menos. A igreja do Senhor começou assim, no início, diz a palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 2, que na igreja, ninguém passava necessidade, porque se um apresentava necessidade, quem tinha mais, partilhava. Vendia suas propriedades e dividia o lucro, os bens com todos, para que ninguém passasse necessidade. Isso é humildade. Sejamos humildes nessa hora.
Pensemos no outro nessa hora. Sempre há alguém precisando, principalmente em função da quarentena imposta. Muitos estão desempregados, muitos estão sem trabalhar, faltando dinheiro em casa, faltando recurso em casa. Então nós, quem tem um pouco mais, se você tem condição, ajude. Talvez você tenha o seu salário de aposentadoria, talvez você tenha a sua empresa, tenha sua poupança. Ajude a quem não tem, ajude a quem não tem. Sejamos humildes, que Deus tire de nós toda soberba, todo egoísmo. Sejamos humildes para pensar no outro. É isso que o apóstolo Paulo diz. E ele dá aqui o maior exemplo. O exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha o exemplo que Paulo apresenta aqui para os filipenses. É um exemplo para nós, daquele que é Deus e se fez homem, mas ele não usurpou a forma de Deus. Isso é humildade, isso é humildade. Aprendamos com o Senhor Jesus. Saudade, longevidade, utilidade, humildade. Mas tem uma outra lição que eu aprendo com o apóstolo, que tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. É a lição sobre a ociosidade. O que é a ociosidade? Ociosidade é a inatividade, é a falta de atividade, é a falta de produtividade. Ou seja, é o tempo vago. E não é isso que a gente está vivendo? Quanto tempo? Como o dia está longo? Talvez não para todos. Sei que tem muita gente trabalhando até mais. Eu mesmo estou trabalhando em casa, né? Estou de home office, palavra chique, né? Nessa quarentena a gente está aprendendo tanta coisa boa, né? Então nós estamos entendendo um pouquinho de tudo, né? Entendendo um pouquinho de medicina. Já ouviram falar na comorbidades? Agora eu já sei o que é comorbidades. Olha que coisa chique. Lockdown vertical, lockdown horizontal. Quarentena também é cultura, é conhecimento, né? Achatamento da curva, ó. Home office, trabalho. Mas tem muita gente ociosa em casa. Isso é verdade. Tem muita gente de perna para o ar, pensando que é férias. O dia inteiro sem fazer nada. Isso é ociosidade, sem produtividade. E Paulo, para ajudar nessa questão da ociosidade, ele fala de uma coisa, irmão, extraordinária, que é um dos versículos mais importantes dessa carta. Capítulo 4, versículo 8, nós lemos assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Por que eu uso esse versículo aqui para falar de ociosidade? Porque quando a gente está à toa, com muito tempo disponível, sabe qual é a parte do nosso corpo mais afetada? É a nossa mente. É a nossa mente. Mente vazia. Quando a gente está trabalhando, quando você está produzindo, a sua mente está focada ali no trabalho, naquela atividade, no fazer. Mas quando não há atividade, quando há inatividade, quando a gente fica de perna para o ar, fica à toa, dorme até tarde, e dá meio-dia, dá 2 horas, e o tempo não passa, a mente começa a ser afetada. Porque a mente está vazia, e ela começa a ser também contaminada por alguns vírus que fazem muito mal também. E esse versículo é o remédio para, por assim dizer, isolar, blindar, proteger a nossa mente. Que é o quê? É ocupar a nossa mente com coisas boas. O versículo aqui, ele dá o critério daquilo que deve ocupar a nossa mente. Então, nesse tempo, com muito tempo disponível, é tempo de não sermos ociosos. É tempo de ocuparmos a nossa mente com coisa boa. Que coisa boa? Está aqui o critério. Tudo que é verdadeiro. Ou seja, é o contrário da mentira. Quanta mentira tem sido disseminada por aí? Sua mente está captando essas mentiras? Você está divulgando essas mentiras? Ele diz mais, tudo que é honesto. Quanta desonestidade nesse tempo. Foi só o governo liberar a ajuda emergencial, já apareceram os golpes, a desonestidade, o roubo, aproveitamento. O
que é honesto, o que é justo. Como a justiça do nosso país está sendo solicitada nesse tempo. Sejamos justos nas nossas ações. Oremos para que a justiça brasileira seja justa de verdade. Oremos pelos magistrados, pelos ministros do STF, por todos os juízes do país que estão nesse momento julgando causas, dando direitos, cobrando deveres. Temos que pensar naquilo que é justo. Tudo que é puro, puro é o contrário de impuro. Tempo disponível, ociosidade, é um terreno fértil para a impureza, para ocupar a mente com aquilo que é impuro, que desagrada a Deus, aquilo que é sujo. Tudo que é puro deve ocupar a nossa mente. Cuidado com esse tempo vago, com essa ociosidade, com essa inatividade, para que a impureza não tome conta da sua mente. Ele diz mais: tudo que é amável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Olha só, parece que esse versículo foi escrito porque nós estamos vivendo esses dias. Boa fama, quanta coisa de má fama. Se há alguma virtude nisso, ocupai o seu pensamento com essas coisas. Então a lição que eu aprendo sobre ociosidade é que eu devo ocupar a minha mente com coisas boas. Eu devo isolar a minha mente dos vírus do mal. Tomar esses remédios que o apóstolo receita para nós aqui. E por fim, depois da saudade, da longevidade, da utilidade, da humildade e da ociosidade, eu aprendo uma lição sobre a felicidade. Felicidade. A carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Em vários versículos aqui nós lemos expressões como alegrai-vos, regozijai-vos, jubilai-vos. A carta da alegria. Alguém poderia dizer, mas alegria não é o mesmo que felicidade. Mas eu gosto de pensar num homem que, apesar de estar preso, isolado, apesar de estar necessitado, eu vejo aqui um homem feliz. Por que eu digo isso? O apóstolo fala aqui no capítulo 4, versículo 12 em diante, diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que é felicidade? Felicidade não é um momento. Alegria é momento. Felicidade é um estado de plena satisfação. É um estado de total contentamento. O apóstolo aqui ele fala de contentamento. Ele está dizendo, eu estou contente com a minha situação, tanto passando necessidade, como tendo abundância. Talvez nós estamos agora no tempo da necessidade, da escassez. Você está feliz? Você pode estar até triste, que é o contrário da alegria. Vivemos momentos de alegria e momentos de tristeza. Mas a felicidade, esse estado pleno de satisfação e contentamento com aquilo que somos, com aquilo que temos, com aquilo que Deus nos deu, é que é a real felicidade. Você é feliz? Você é feliz com Cristo? Com Cristo nós somos felizes. Esta carta da felicidade me ensina que, a despeito da circunstância, a despeito da dificuldade, da falta, da escassez, eu tenho que estar e ser feliz em Cristo Jesus. A felicidade deve ocupar a nossa casa, a sua casa. Você é feliz? Te convido a ser feliz em Cristo Jesus, porque Ele, que é o exemplo maior dessa carta, o exemplo da humildade, com Ele nós somos felizes. Ele tem para nós a plena felicidade. Felicidade é um estado de estar com Cristo. O Senhor Jesus, falando de felicidade, que é a bem-aventurança, no sermão registrado em Mateus e também em Lucas, o que ele diz? Bem-aventurado, tanto é aquele que sofre,
como aquele que é feliz, que padece necessidade, aquele que chora. Ele fala que todos esses são felizes. Desejo do meu coração que nesse tempo de isolamento, eu não sei quanto tempo vai durar, que a saudade que estamos sentindo possa ser fruto de um relacionamento sincero, alimentada pelas orações e pela cooperação. Mas que você não se esqueça que Deus tem saudade de você. Que nesse tempo de isolamento sejamos úteis e que a nossa experiência em casa seja uma experiência de utilidade, testemunhando para os vizinhos, para aqueles que estão nos vendo ali em casa, na varanda ou na internet, testemunhando de Jesus. E que sejamos também úteis aos irmãos, animando os irmãos, evitando, por exemplo, postagens que não edificam. Fuja dessas postagens, fuja desses compartilhamentos de coisas que talvez você não conhece a origem. Se não edifica, deleta. Que o seu tempo em casa seja um tempo de utilidade, mas que também pratiquemos a humildade, pensemos no outro, naquele que precisa mais, naquele que tem menos. Sejamos como o Senhor Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem para nos ajudar. Que ajudemos também, sejamos humildes, partilhando com aquele que tem menos, com aquele que precisa aquilo que nós temos. Que também pensamos na nossa vida, essa longevidade, na duração da vida. O que significa isso para nós? Enquanto estivermos aqui, vivamos para o Senhor. Mas o dia que Ele nos levar, estaremos com o Senhor. Que não haja medo da morte, mas que tenhamos a exata convicção e o sentido que significa a vida para nós, nessa longevidade. Que nós não sejamos ociosos, que na lição da ociosidade possamos ocupar a nossa mente com coisas boas. E por fim, nos apossemos da felicidade que o Senhor tem para nós. Desejo no meu coração que esse tempo aí na sua casa, com a sua família, com os seus, seja um tempo de transformação. Seja um tempo de mudanças, seja um tempo de aproveitar as oportunidades. Mais uma vez eu louvo ao Senhor pelos irmãos que estão se esforçando, que estão trabalhando, dando de si o melhor, com seus dons e talentos, para que a igreja continue nessa jornada de evangelização, de edificação. Gostaria de orar com você agora, encerrando esse tempo nosso aqui, pedindo ao Senhor que abençoe você e sua família, pedindo ao Senhor que nos ajude a colocar essas lições em prática. As lições de um prisioneiro, as lições de um isolado, que mesmo num grupo de risco, ele pôde ensinar muitas coisas para nós. Sejamos assim como o apóstolo Paulo. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo aqui, pelas lições que aprendemos com o apóstolo Paulo, dessa carta que ele escreveu, da sua prisão domiciliar, do seu tempo também de dificuldade, de isolamento. Ó Pai, nós sabemos que é difícil, mas com a Tua suficiência, nós podemos vencer e sermos úteis, apesar da saudade que sentimos, mas que possamos ser úteis, que possamos pensar no outro. Afasta, Pai, de nós e da nossa mente as coisas ruins, possamos pensar em coisas boas, para transbordar também coisas boas. Nós somos felizes em Cristo Jesus. Nós agradecemos por isso, por essa felicidade, Pai, que não é passageira, que é eterna, que é um estado permanente de contentamento e de satisfação plena por Jesus Cristo. Por isso que nós somos um povo feliz, felizes os que confiam no Senhor. Nós estamos assim. Nós oramos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found it, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through
by day is a sign that you are with me. The fire by night